Pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui eu vou falar a segunda parte da aula, né? Calma que vocês vão entender tudo isso aqui, o que eu apliquei no logo, né? Do Rafael. O que acontece? Antigamente, na época lá do Michelangelo, Da Vinci, eu sei que a galera vai falar assim, pô, por que esse cara tá falando de Michelangelo, Da Vinci, que eram grandes pintores, né? Inventores da época. Então eles estudaram uma teoria que chama, se eu não me engano, teoria de Fibonacci, acho que é Fibonacci, se eu não me engano, tá? E o que acontece? Eles usaram um cálculo áureo que você encontra em tudo, você encontra na natureza, no corpo humano, na metade do cérebro, no cabelo do Trump, presidente Trump lá dos Estados Unidos. É muito louco esse estudo, galera, porque o que acontece? Isso aí você vê em cartaz de cinema. Hoje você vê de repente aquele cartaz do Batman, né? Se você colocar no Google aí grid e proporção áurea de cartaz de cinema, aquele jogo Assassin's Creed, pra galera que joga aí, tem uma capa do jogo que tem o Assassin's Creed fazendo aquele pulo que fala que é o mergulho da liberdade, né? Então eles fizeram um ponto de fuga, colocando exatamente o lugar aonde o cara do jogo ia cair, né? Que é aquela carroça de palha, e o Assassin's Creed dando um mergulho de costa com a mão aberta. Se eu não me engano, um cartaz do Batman também, que tem ele com a asa aberta e os prédios lá no final formando um ponto de fuga. Eu deveria ter colocado aqui o exemplo, né? Mas como a aula não se trata disso e para o vídeo não ficar muito longo, para o conteúdo não ficar muito longo, eu queria trazer para vocês aqui o que a gente faz em logo para que ele fique visualmente confortável para o olhar, né? Então às vezes você olha aquele logo e você não sabe explicar por que ele tá bom, é porque realmente é aplicado um cálculo áureo, que a gente estuda isso na faculdade de designer gráfico, né? Hoje em dia tem uma galera criando logo e às vezes nem aplica isso aqui, né? Proporção áurea na marca, que são cálculos áureos, né? São números que naquela época eles estudaram, encontraram na natureza, em caule, no meio de uma fruta, quando você parte o maracujá no meio, né? E assim, o que acontece? Se você vê aqui, esses símbolos aqui, ó, tem muita coisa aqui que eu peguei na internet, tá, galera? Não foi eu que fiz, não. Mas assim, a maioria dos meus logos eu uso isso aqui. Eu quero, de repente, criar um logo para uma empresa de vigilância, aí chama Fox. Aí embaixo, vigilância e consultoria, né? Eu tenho a marca, tem o subtítulo da marca. Então eu uso cálculo áureos no desenho. Porque o pessoal pensa que desenho de marca, por exemplo, se eu estou criando um logo para uma loja de roupa e chama Bela, né? Só que eu quis fazer o ícone de uma borboleta. E eu coloco acessórios femininos, ou roupa feminina, moda feminina. Ao invés de eu desenhar uma borboleta cheia de detalhe, porque tem muita gente que pensa que logo é você fazer um desenho todo detalhado, né? Fazer um desenho todo cheio de risco, cheio de traço. Só que aí você vai fazer um 3D, fica ruim, dá ruim. Você vai fazer um bordado, dá ruim. Você vai fazer um adesivo, é ruim para limpar o adesivo, né? Um adesivo recorte, porque o desenho tem muito detalhe. Você vai fazer uma animação e praticamente seu logo fica inviável. Ele fica bonito como um desenho artístico, né? Mas quando você diminui a marca, por exemplo, todos esses símbolos, ó, vocês podem ver que se eu diminuir, você consegue ver o tigre, você consegue ver o sapo, você consegue ver a baleia, você consegue ver aqui a raposa de longe. Então são logos que eles passam pelo teste de redução e pelo teste de ampliação. Então, por mais que você diminua, você consegue ver que tem uma teoria, tem uma certa simetria. E é o tal do cálculo áureo, que a gente usa círculos, a gente usa quadrado, a gente usa proporção áurea, que a gente chama que é a teoria de Fibonacci, né? Se eu estiver errando o nome aí, desculpa, viu, pessoal? Faz muitos anos que eu estudei designer, então é muita teoria, muita coisa que você estuda dentro da parte semiótica. Tem coisa de semiótica que você usa dentro do logo. Se eu ficar falando aqui sobre desbloqueio mental, eu acho que eu vou ter que fazer um curso sobre isso. Mas a intenção aqui é eu passar para vocês o que eu apliquei na marca do Rafael. O que eu fiz? Eu rascunhei, né, como vocês viram no primeiro vídeo, e eu achei essa fonte legal, a Absolute. Aí eu vim aqui, né, escrevi a fonte, cliquei, escrevi, né, RC.
né? Coloquei lá RC, ela já está em maiúscula. Eu dei um Ctrl K para me separar a fonte uma da outra. Separei a fonte uma da outra, o que eu fiz? Juntei, né? Apertando o Shift do teclado para não ficar assim torto, né? Não ficar andando para cima, para baixo. Aí eu joguei aqui e apliquei um contorninho. Joguei um contorno aqui, acho que o contorno tá externo, né? Aqui eu venho aqui, ó, contorno externo. Apliquei um contorno externo. Aumentei aqui o deslocamento do contorno, né? Se vocês não acharem essa ferramenta, ela tem aqui, se eu não me engano, em janela, tá? Aí ela aparece aqui do lado, aqui, contorno. O que eu fiz? Eu vim aqui, ó, objeto, separar contorno. Eu separei o contorno, aí eu consigo separar o meu contorno da letra. O que eu faço? Eu clico no contorno, seguro o Shift do teclado e clico aonde eu quero, qual elemento eu quero selecionar. E cliquei na ferramenta aparar. Essa ferramenta ela para, essa ferramenta ela solda, né? Ela vai juntar um elemento com o outro. Eu quero cortar o elemento, só que ele vai pela ordem, né? O elemento que eu selecionei primeiro e o segundo elemento, sempre o segundo elemento vai ser cortado. Se eu não me engano é diferente do Adobe Illustrator. Aí eu vim, cortei, aí eu posso deletar, não preciso mais disso. O que eu fiz? Eu criei uma linha de respiro aqui. Isso aqui é legal ter no design, quando você quer jogar um elemento na frente do outro, você não deixar elementos grudados, né? Eu vou pra bola, eu vou fazer tudo separado, pessoal, e depois eu vou pegar o logo completo aqui, tá? A bola, o que eu fiz? Eu abri um círculo, né? Abri segurei o Ctrl para ele abrir o círculo certinho, né? Proporcional, tanto na altura, senão ele faz uma elipse. E no vídeo passado, galera, eu fiquei falando muito elipse, tem círculo também no logo, né? Elipse é quando é uma parada assim, círculo é quando... Eu usei muito círculo e elipse também no logo, se eu não me engano. Então o que eu fiz? Eu fiz a bola aqui, né? E aí eu fui fazendo isso aqui, ó. Eu cliquei nessa ferramenta, que é a ferramenta de desenho à mão livre. E vou tentar simular aqui mais ou menos o que eu fiz, olhando, tá? Eu dei um clique, né? Como que funciona essa ferramenta? Você dá um clique, ó, e não clica mais. Você mexe com o mouse, ó. Se eu der outro clique e não tirar do lugar, ele aparece essa setinha, ó. Significa que se eu der outro clique, vai cair exatamente nesse ponto. Se eu mexer e aparecer essa, tipo uma minhoca, uma cobrinha aí, ela cai fora do ponto. Aí já não dá certo, não cai dentro do ponto mais. Aí eu fiz isso aqui, né? Fiz mais ou menos assim e fiz isso aqui, ó. Tá vendo que eu fiz muito rápido, né? Tá vendo que eu fui clicando, ó, e não tirava o mouse do lugar, ó. Não tirava o mouse do lugar. Depois tem uma ferramenta aqui, ó. A gente vai usar essas três ferramentas, ó. Mão livre, a seleção e forma. Tem uma ferramenta aqui que você clica na ferramenta forma, ó, e seleciona os pontos que você quer mexer. Você clica nessa ferramenta curva aqui. Isso aqui é outra coisa, tá? Isso aqui é quando eu quero tornar um nó independente do outro. Eu quero mexer um lado, mas eu não quero mexer o outro. Então eu clico, ele tá apagado aqui, ó, porque eu não habilitei a curva. Quando eu habilitar a curva, a partir do momento que eu mexer, aí vamos supor que eu selecione esse ponto aqui, ó, né? Mexi os dois pontos sem querer, ó. Aí eu clico nesse botão aqui, ó, eu não sei porque que não tá aparecendo aceso, ó. Tem hora que isso aqui fica aceso. O que significa, pessoal? Quando eu seleciono esse quadrado aqui, ó, aparece essas hastes para mim poder mexer com o logo, tá vendo, ó? É difícil clicar nela aqui mas também, né, eu tô com outra ferramenta aberta aqui. Aqui, ó, eu seleciono a ferramenta forma, seleciono o pontinho, aí eu tenho essas hastes aqui, ó, para mim mexer. Tá vendo, ó? Às vezes quando eu mexo aqui, mexe o outro lado também. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que clicar aqui, ó, nó cúspide, para tornar esse nó sem mexer o outro lado, né? Essa ferramenta é praticando, pessoal, para entender ela. Eu demorei para entender. Como que eu consegui entender ela? Eu consegui entender ela assim, ó. Se eu der dois cliques no mesmo ponto, eu deleto. Se eu vim com o mouse perto da linha e der dois cliques, ó, eu crio um ponto. Tá vendo, ó? Significa como se eu estivesse pregando um prego na linha. Vamos supor que eu dou outro clique aqui, ó. Se eu deletar esse ponto, ou apertar a tecla delete ou der dois cliques em cima dele, ele vai ficar suspenso pelo último prego que eu preguei na linha. Ou seja, essa linha vai soltar
e ele vai ficar... Se eu não tivesse esse ponto aqui, ó, se eu não... Vamos supor, se eu tivesse clicado aqui, né, e deletado, ó, eu tenho só esse ponto aqui, certo? Como se fosse um prego na linha. Eu deleto ele, a curva ela deforma mais. Por quê? Porque eu só tenho esse ponto segurando. Então se eu quero valorizar, eu gostei dessa curva aqui, ó, eu crio um ponto perto, ó, e deleto, ó. Aí ele vai manter essa curvinha aqui, ó. Mas aqui eu quero mexer mais, ó. É só eu clicar no próprio ponto que ele aparece as hastezinhas para me mexer. Aí o que eu fui? Eu peguei uma imagem de uma bola de basquete e eu não sei aonde está essa imagem agora. Aí eu fui desenhando as linhas em cima da bola de basquete. Aqui, ó, por exemplo, ó, eu tô com a ferramenta forma. Depois de eu clicar nessa ferramenta aqui, tá? Ferramenta mão livre. O que eu faço? Eu seleciono os dois pontos e adiciono para curvar, ó. Eu vou aqui em cima, olha lá, converter em curva. Aí eu vou converter ali em curva. Tá vendo? Aí mesma coisa. Tô com a ferramenta forma, clico aqui na ferramenta que eu já fiz com os pontos, sem tirar o mouse do lugar. Eu posso dar um Ctrl A, vou ensinar um atalho para vocês. Posso dar um Ctrl A ou clicar e arrastar e selecionar tudo, ó. Tá vendo, ó? Tudo que entrar dentro do quadrado é os pontos que eu tô selecionando. Olha lá, entrou só esse ponto, entrou esse e o segundo ponto vai pegar os dois pontos. Então, para quem não conhece muito do Core, eu tô dando uma instrução bem básica aí, pessoal que às vezes tem dificuldade com esse esquema de entender janela de seleção. Então eu já dou um Ctrl A, seleciona tudo, não preciso eu clicar e arrastar para pegar tudo, né? Dou um Ctrl A, vou lá e mando curvar, ó. Aí eu venho puxando as linhas só, pessoal. O meu tá aprendendo em algumas coisas, porque eu vou falar para vocês, se vocês apertar no teclado Alt Z, ele para de ficar prendendo em algumas coisas, né? Ele não fica travado, ó. Você tem mais liberdade para mexer na linha. Alt Z, tá? Aí o que eu faço? Fui mexendo, fui fazendo isso aqui, ó, né? Geralmente a bola de basquete ela tem... Tá vendo que eu preciso criar um ponto aqui, ó. Porque ela tem uma certa curvatura aqui e depois ela faz isso. Resumindo, pessoal, depois de tudo pronto, né? Eu vou fazer bem por cima aqui mesmo, tá, pessoal? Aí eu vou pegar a bolinha que tá mais caprichada aqui. Eu vim aqui, ó, na espessura do ponto e eu coloquei uma espessura lá, né? Ah, se a espessura tá legal, não. Tá muito fina ainda. Vamos colocar 18, 19 para ver. Ah, beleza, 19 tá... Não, 19 não tá legal, vamos colocar 24. Aí eu vim, cliquei num ponto, né, num contorno. E eu vim aqui, ó, objeto. Converter contorno em objeto. O que ele faz? Ele converte isso aqui como se eu tivesse feito isso, ó. Esse desenho aqui, ó. Como se eu tivesse feito isso aqui, ó. É como se eu tivesse fechado um polígono, tá? Como se eu tivesse feito um polígono fechado, ó. Olha lá, eu venho e deleto isso aqui, né? Olha lá, e vai ficar suspenso sempre pelo... Eu não quero perder essa curvatura aqui. Aí eu dou dois cliques aqui e vou... Tá vendo que parece que eu tô pregando um prego na linha? Vamos dizer assim, né? Um prego na linha, ó. Eu tô pregando, ele vai ficar suspenso. Ah, eu queria atenuar mais aqui, então eu venho, clico dois pontos aqui, ó, em cima da linha. Dou dois cliques e deleto o ponto. Olha lá, ele vai arredondando mais, ó, tá vendo, ó? Conforme você vai criando pontos em cima da linha, ó, ela tem que virar uma curvinha, tá? Uma cobrinha. É diferente do ponto que você vai para desenhar. Olha lá, ó, ele tem que ficar em seta. Se ficar assim, ó, significa que vai pegar fora da linha. Agora, quando você tá mexendo com a ferramenta forma, que é a segunda ferramenta, e tá querendo criar pontos em cima da linha, ele já tem que virar a linha. É diferente do que virar a setinha, né? Não sei se ficou confuso, mas qualquer coisa vocês deixam aí no comentário. Eu posso tanto clicar na linha e arrastar, como eu posso dar dois cliques e criar o ponto. Enfim, né? Isso aqui foi só para vocês entenderem o que aconteceu aqui. Quando eu cliquei na ferramenta, que depois que eu fui à mão livre, ela é um contorno. Que vocês podem ver que se eu clicar com o botão direito do mouse, ó, ele vai preencher como contorno. Essa ferramenta aqui, se eu clicar com o botão direito do mouse, ela, ó, preenche o contorno. Agora, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse, preenche o polígono, que é a mesma coisa de eu clicar aqui, ó, do lado. Essas cores elas vão indo para baixo à medida que eu vou escolhendo aqui, tá vendo? Ela vai caindo para baixo aqui. Então vamos lá.
né? Aí eu fui convertendo, né, o objeto o contorno em objeto. Tomara que um cliente aqui não ligue pra mim, que ele já mandou mensagem aqui no meu WhatsApp. Aí eu fui convertendo o traço em convertendo o objeto, ó, convertendo o contorno em objeto, perdão, convertendo o contorno em objeto. Que daí ele vira um objeto, ó, tanto que se eu pintar ele, ó, só que a intenção não é essa, a intenção é fazer o quê? A intenção é selecionar esse e mandar cortar o círculo. Então eu clico aqui com a ferramenta de seleção, seguro o Shift e clico no círculo. Mando aparar, ó, lá em cima ele aparece para mim, aparar. Olha lá, ó, já aparei, já cortei. Para mim não precisar fazer isso em todos, o que eu faço? Eu seleciono aqui e mando agrupar. Eu venho aqui, ó, agrupar, ou Ctrl G. Então isso aqui virou uma coisa só. Aí eu clico em Shift e clico no círculo. Mandei aparar, certo? Ficou uma bola esquisita, né? Porque eu não fiz com todo carinho aqui, que eu tô prestando atenção no vídeo. Tô preocupado pra essa aula não demorar muito. Então eu já vou pegar já a bolinha que eu fiz, né? A bola de basquete que eu fiz. Aqui, ó, se você preencher, você vai ver que isso aqui virou uma forma só, né? Já vou pegar aqui a bola pronta, né? Então eu fui pensando como eu ia montar esse logo, né? Embaixo eu pensei no rastro, né? Aqui eu já viajei, né? Já deixei tudo aqui, já estraguei com a parada, tudo. Era pra mim fazer um e depois mostrar o que estava pronto. O que eu pensei? Eu pensei no rastro da bola. Aí eu falo pra vocês, eu já fui aplicando a proporção áurea em tudo, né? Eu já fui pegando as bolinhas, já fui vendo a distância, já coloquei esse quadrado aqui pra ver se encaixa as minhas letras encaixam exatamente onde eu quero. Então eu fui vendo uma forma de que o logo ficasse simétrico, né? O que eu fiz? Ó, eu abri um círculo grandão e abri outro círculo, ó. Tá vendo que tem um círculo em cima do outro, ó. Tá vendo? Ó, vou voltar lá só para vocês verem o resultado, né? O que eu fiz? Eu mandei esse círculo aqui de baixo, né? Que é esse círculo de cima, cortar esse de baixo, tá? Eu vou pintar até de outra cor para vocês poderem entender. Vamos colocar esse para cima. É só vocês apertarem Ctrl do teclado e Home, que fica em cima da seta a parte lá que o pessoal joga, né? A mão direita tem a setinha lá que a galera joga. Então tem o Home, tem End, tem Page Up, Page Down. Ou você pode vir, para ficar mais fácil, você vem aqui, ó, Objeto, Organizar, né? Tem uma parada aqui, ó, que é, olha lá, ó, avançar um, ir para frente, recuar um, na frente de qual objeto. Então olha lá, ó, tem até o atalho aqui, ó, Ctrl Page Up, Ctrl Page Down, Ctrl Shift Page Up. Então já vou pelo atalho. O que eu fiz? Cliquei na bola e cliquei na segunda bola e mandei cortar. Ó o que aconteceu, ó, ele cortou. Aí eu vim com outro círculo menor e fiz o corte aqui, ó. Olha o que aconteceu. Ele cortou, mas ficou o outro lado aqui, né? O que eu faço, gente? Tem um atalho aqui que chama Ctrl K. Você separa as coisas, né? Eu vou tirar essa bola para vocês entenderem. Essa bola amarela, eu não preciso mais dela. Eu cortei, ficou esse mesmo objeto, só que ficou outro pedaço do objeto aqui, né? Eu quero tirar esse objeto aqui. Ou eu seguro, clico na ferramenta Forma e seleciono tudo isso aqui, ó, e dou um Delete, ou eu aperto um Ctrl K. Que eu separo o mesmo objeto, eu quebro ele, né? Eu separo um do outro, olha lá, dou um Ctrl K, clico fora, né? Dou um clique fora. Sempre você dá um clique fora, tá, pessoal? Para sair da seleção de alguma coisa, ó. Aí eu dou um clique aqui, ó, e deleto. Aí ficou só essa parada aqui, ó. Aí o que eu fui fazendo? Aí eu fui jogando uns maiores, ó. Eu clico com o botão direito, arrasto e clico com o botão esquerdo sem tirar o dedo do direito. Tá? Vocês vão entender, ó. Cliquei, arrastei sem tirar o dedo e cliquei com isso com o botão esquerdo, tá? Sem tirar o dedo. E cliquei com o botão direito, ó. Apareceu o sinalzinho de mais. Aí eu solto os dois de uma vez. Aí eu aumentei, ó. Aí, mesma coisa eu fiz aqui. Cliquei, arrastei, cliquei com o botão esquerdo, arrastei sem tirar o dedo
e cliquei com o botão direito e soltei os dois. Então eu fiz tipo um rastro aqui, ó, e fui harmonizando dentro da proporção áurea. Eu vou pegar o logo pronto, pessoal, até para vocês quebrarem um pouquinho a cabeça aí, tá? Pra vocês poderem fazer. Eu vou pegar o logotipo pronto já, né? Aqui eu já deixei os elementos tudo do lado. E eu vou pegar o logo pronto já na proporção áurea, né? Com as medidas, tudo. Aí como que ficou, né? Deixa eu clicar aqui. Aí o que eu fiz, ó? Eu fui usando tudo, pessoal. Peguei aquele quadrado, coloquei aqui, ó, da proporção áurea. Essa bola aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz um outro círculo, né? Fiz um outro círculo apertando Ctrl. Aí joguei em cima aquelas elipses grandes que eu fiz o corte para fazer o rastro da bola e fui cortando uma por uma para seguir o caminho da bola, tá vendo, ó? O legal do logo é isso, você fazer as curvas, as linhas combinarem, entendeu? Tudo no logo ele tem que ser fluido. E eu pensei em duas cores, eu não gosto de usar 3 cores em logo. Por quê? Vocês vão entender agora. É o pulo do gato, hein? Isso aí é o pulo do gato, o pulo do leopardo, hein, galera? O que acontece? Eu penso na versão do logo, como eu falei, né? Eu pensei em 2 cores na marca, né? Uma cor fechada, uma aberta e uma branca. Para mim pensar em como eu vou inverter esse logo. Como eu vou trabalhar nas 3 cores. Quando esse logo tiver um fundo branco, quando ele tiver um fundo escuro, né? A segunda cor da marca. Eu pegar o fundo mais escuro do logo, a cor mais escura do logo, jogar no fundo. A cor que eu joguei no fundo eu inverto ela para branco, é como se o logo tivesse vazado, vamos dizer assim, né? E aí eu inverto de novo, ó. Aí eu faço uma outra inversão. Aí se eu pegar esse fundo e jogar ele como predominante, vamos dizer um uniforme número 3, a versão número 3 da marca, aí a cor que eu joguei no fundo ela vai transpor para branco, vamos dizer assim. Eu vou inverter a cor que eu escolher para o fundo. Então aqui eu criei um brand, né? E aqui eu fiz a minha identidade visual de cor. Então toda a teoria, galera, eu vou deixar no link na descrição o site para vocês estudarem. Isso aqui tem que estar de cor salteado, ó. Eu não vou explicar matematicamente, tem um cálculo aqui que a gente faz, que é o cálculo da proporção áurea. Então isso aqui, se vocês aplicarem no logo de vocês, fica 10, cara. Fica top, vamos dizer assim. E assim, eu pretendo trazer outro conteúdo aqui, como que eu trabalhei na arte, tá? Vocês vão entender por que o motivo dessas cores aqui. Porque isso aqui vamos dizer que é o DNA da minha identidade. É todo o diagnóstico de como eu vou trabalhar com a arte do fundo. Quando eu fazer uma imagem dele enterrando, uma imagem dele arremessando, uma linha do tempo para ele, um vídeo com uma animação. Toda a minha identidade, todos os meus elementos, toda a minha animação que eu fizer, a minha movimentação, ela tem que ter essas cores aqui. Por isso que não é legal você usar muitas cores, até para fachada. Vamos supor que isso fosse uma loja. RC, basquetes e acessórios. E na loja eu ia usar toda essa identidade de cor, entendeu? Eu ia fazer tudo isso aqui, né? Eu vou fazer um negócio bem legalzinho, seria eu fazendo um 3D aqui, né? Abrir o Cinema 4D ou o SketchUp, né? Mas vamos dizer que isso aqui é uma fachada, né? Deixa eu arrastar essa cor pra cá. Tem uma dica também, galera, que se você pegar e arrastar a cor pra cá, ó, ela já fica aqui embaixo. Então eu vou selecionar aqui, ó, e clicar aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí eu já coloco a cor que eu quero, ó. Vamos supor que isso aqui é a fachada dele. Olha o que dá pra fazer, tá? Vamos supor que isso aqui fosse uma loja. Eu vou aplicar a versão do logo na terceira cor, lá na fachada dele, vai ser uma letra caixa. E aí eu faço lá de repente um portal, tá vendo? Eu não tô fazendo em 3D, o legal seria em 3D, né? Mas é que eu não tô com o SketchUp aberto aqui. Então, toda a identidade, ó, você pode ver que eu trabalho em cima da... Isso aqui não tá querendo passar para trás, né? Eu seleciono esse portal, aperto Ctrl Home, ó. Ele vai tudo para cima. Então vamos supor que eu quero trabalhar com a identidade da loja assim, né? Quero usar assim. Eu quero fazer um invertido, né? Quero que a loja seja esse rosa aí. E a outra cor, deixa eu arrastar ela aqui para baixo para ela ficar aqui, né? E a outra cor ela seja essa aqui. E aqui no portal eu quero jogar uma cor escura.
Aí eu já tenho que jogar outra versão da marca, tá vendo? Ó, eu já jogo a versão da marca na cor invertida, que é a segunda cor do logo, tá vendo? Ó? Então aí já fica uma loja assim, né? E a galera falando no WhatsApp aqui. Então é isso aí, pessoal. É bacana você criar. Não pensa em cor ainda, pensa em como você vai fazer o símbolo, depois você pensa em distribuir essas duas cores e uma branca, de forma que você consiga depois fazer um uniforme, um selo, trabalhar num vídeo. Nunca use muitas cores num logo, e logotipo é sempre simples, pessoal. Logotipo não é um desenho cheio de detalhe, não é um tubarão com as guelras, não sei nem como que fala, acho que é guelra mesmo, com as escamas, com a pele, com o pessoal. Às vezes eu pego o cliente que quer criar uma marca, ele quer encher de detalhe. O logo, ele não é um desenho animado, ele é um símbolo, ele é uma coisa abstrata, ele é uma coisa. Esse logo ele pode ser uma silhueta, ele pode ser uma letra. No caso, esse logo aqui, ele não tem desenho, né? Ele não tem referência de nenhum animal ou nada que ele vende, né? Apesar de ter a bola de basquete aqui, mas eu quis trabalhar com um logo que tivesse o nome dele, a letra do nome dele, que é Rafael Cristiano. Beleza, pessoal? Boa noite e fiquem com Deus.